Quando falamos de animais extintos, provavelmente o que vem primeiro na nossa cabeça são os dinossauros. E isso não é à toa, já que esses animais são os mais famosos e também os mais interessantes que já passaram no planeta Terra. Eles dominaram o planeta Terra por milhões de anos até o seu triste fim no impacto do meteoro que aconteceu há 66 milhões de anos e dizimou uma boa parte da vida de animais grandes na Terra. Mas por mais que eles sejam os mais famosos, eles não são os únicos seres diferentões que já pisaram aqui no nosso planeta. Por exemplo, eu acho que todo mundo conhece o rinoceronte, que é esse bicho fofo aí, que parece um dinossauro. Só que você sabia que já existiu um primo do rinoceronte que media 5 metros de altura? Esse é o rinoceronte girafa e foi um dos maiores mamíferos terrestres que já passaram pela Terra. Imagina como seria pra gente um ser humano moderno ser transportado para aquela época. Cara, é um exercício mental muito interessante de se fazer. Porque por mais que a gente ainda esteja no nosso planeta Terra, parece mais um planeta alienígena, porque tudo era bem diferente. E na verdade a gente não precisa nem fazer esse exercício mental, porque há não muito tempo atrás, há cerca de 10 mil anos, 40 mil anos, a gente dividiu espaço com bichos muito estranhos. A vida na Terra e o planeta estão sempre em constante mudança. Grupos inteiros de animais já passaram pelo nosso planeta que talvez a gente nunca tenha nem ideia da existência deles. Porque, aliás, a história não é só feita daquilo que conhecemos. Mas graças à ciência, hoje temos a capacidade de meio que criar uma máquina do tempo e ter pelo menos uma breve ideia de como foi o passado. E é no vídeo de hoje que a gente vai fazer isso. A gente vai entrar nessa máquina do tempo e desbravar algumas das criaturas e seres mais interessantes e diferentes que já passaram pelo nosso planeta. Eu sou o Jonatas e sejam bem-vindos ao meu canal. E nada seria melhor para começar esse vídeo do que falar de um animal que viveu bem pertinho aqui de nós, na América do Sul. E que também não é tão estranho quanto os outros animais que vão aparecer aqui no decorrer desse vídeo. Eu tô falando aqui da preguiça gigante, ou Megatherium americano. Esse é o nome científico dela. A preguiça gigante foi uma das maiores espécies de preguiça que a gente conhece até hoje. Ela viveu na época da megafauna sul-americana, que foi uma época que basicamente mamíferos grandes dominaram o continente sul-americano. E ela viveu em região que hoje correspondem a Bolívia, Peru, Uruguai e até mesmo o Brasil. E o mais interessante é que não faz tanto tempo assim que a preguiça gigante foi extinta. Ela foi extinta há cerca de 10 mil anos atrás. Eu sei que isso, pra gente, seres humanos, pode parecer muito tempo, só que para a escala da história isso é como se fosse ontem. E entre os motivos aceitos da sua extinção estão mudanças climáticas e do ambiente e principalmente e mais provavelmente a caça predatória pelos seres humanos, ou seja, nós. Como ele era um bicho muito grande e lento, ele acabou se tornando uma presa fácil e literalmente um prato cheio pra gente. Era muito fácil a gente se juntar e caçar esse bicho, provando que nem sempre tamanho é documento. Nesse caso, é mais uma desvantagem. Ainda falando de América do Sul e de animais mais normais, parecidos com o que conhecemos hoje, imagina você tá andando aí na sua rua, você olha pro lado e vê um tatu do tamanho de um Fusca. Seria muito boa essa cena. Esse carinha aqui é o famoso Glyptodonte. Era basicamente um parente distante do tatu ali, que media cerca de 1,5 metro de altura e até 4 metros de comprimento. Sua maior diferença do tatu atual é, obviamente, o seu tamanho colossal e também o fato de que muitas espécies do Glyptodonte tinham uma clava bem no final da sua cauda, que ele usava tanto para defesa ou até mesmo para intimidação durante brigas por territórios ou por fêmeas. Assim como a preguiça gigante, ele também viveu há cerca de 10 mil anos atrás, e também um dos motivos da sua extinção, seres humanos. Mesmo ele sendo um bicho muito resistente, ele era lerdo e grande, então também era fácil para a gente caçar ele. Estudos sugerem que a gente até mesmo usava a carapaça dele ali como esconderijo ou como abrigo às vezes. A gente foi o pesadelo dos bichos da megafauna sul-americana. E esses foram alguns dos animais que viveram bem pertinho aqui da gente, tanto no tempo quanto fisicamente. Agora vamos sair um pouco do nosso belo
e aconchegante continente da América do Sul e vamos direto para o continente australiano. A Austrália é hoje a casa de muitos animais dos mais diferentes do mundo, como por exemplo o ornitorrinco, que é um mamífero que põe ovo e é venenoso, e também desse bicho aí que parece um Pokémon. Essa natureza única da Austrália é devido principalmente à mesma causa ali da megafauna da América do Sul, que é basicamente o isolamento continental, que aconteceu há cerca de 140 milhões de anos atrás. Como não teve nenhum tipo de interferência externa, basicamente a Austrália desenvolveu uma natureza única ali, diferente de todo o resto do mundo. E um dos animais que foi o terror na Austrália naquela época foi o Megalania, que é um parente do dragão de Komodo atual que a gente conhece, que ele foi um lagarto considerado o maior lagarto e também o maior ser peçonhento que já existiu. Ele media cerca de 8 metros da ponta do nariz até a ponta da cauda e podia chegar até 2 metros de altura. Cara, devia ser muito assustador encontrar um bicho desse no seu caminho ali naquela época. Na verdade, é fato de que os humanos já tiveram encontros com esse animal ali naquela época, porque sua extinção é datada de cerca de 40 a 50 mil anos atrás, mais ou menos. Então, sim, os nossos ancestrais bateram de frente com esse dragão gigantesco. E a gente provavelmente tá ligado também à extinção desse bicho, só que não diretamente dessa vez. Como esse bicho caçava presas grandes, e a gente também, muito provavelmente a gente meio que bagunçou a cadeia alimentar dele. A gente caçou as presas que ele caçava e ele ficou sem comida. E para bichos que são muito grandes, como eu já disse, não é muita vantagem, porque o seu corpo precisa de muita energia para se manter durante o dia. E acabou ficando sem comida e sem habitat, então não deu para ele também. Paraceratherium, o rinoceronte girafa, que foi aquele que a gente falou no começo desse vídeo, que foi um animal gigantesco próximo dos rinocerontes que a gente conhece atualmente, que é considerado um dos maiores, se não o maior mamífero terrestre que já pisou nesse planeta. O bicho era grande, ele podia medir até 5 metros de altura, chegava a 7 metros de comprimento e 20 toneladas. Cara, chega a ser irreal a gente conseguir pensar que apenas um bicho sozinho pesa 20 toneladas, enquanto nós seres humanos pesamos 70, 80 quilos. A maioria dos seus fósseis foram encontrados ali na região da Ásia Central, região onde fica localizado o Paquistão, a China e a Mongólia. E estimativas sugerem que ele teve seu fim há cerca de 30 a 23 milhões de anos atrás, mais ou menos. E não, dessa vez a gente não teve interferência na extinção desse bicho. Basicamente os motivos podem ter sido uma combinação de vários fatores ali, mas principalmente mudanças climáticas no final do Oligoceno. Um pouco antes dessa época, era bem bom ser um bicho grande ali na região que ele vivia, porque a Ásia Central tinha bastante florestas e bastante bosques. Só que com a mudança do período, a Terra passou por um resfriamento e acabou ficando mais seco, e lugares que antigamente eram florestas muito grandes e bosques viraram basicamente regiões de mata rasteira ali e savanas. Então o bicho que precisava comer cerca de 300 quilos de planta todo dia acabou não conseguindo manter a dieta nutricional dele e também não sobreviveu para contar a história. E para finalizar o vídeo de hoje, eu queria falar um pouco com vocês de um animal que pode não ser um dos mais estranhos ou mais diferentes, mas eu acho interessante trazer ele aqui para a gente pensar um pouco sobre nós, seres humanos, e a capacidade que a gente tem de causar mudanças nesse planeta, mesmo sendo uma única espécie. É interessante um pouco refletir sobre isso. E eu tô falando aqui desse animal que foi extinto até recentemente, que é o tigre da Tasmânia. O tigre da Tasmânia foi um marsupial que existiu oficialmente até cerca do ano de 1936, ou seja, menos de 100 anos atrás. O último exemplar dele morreu em um zoológico na Austrália. Sua extinção foi muito acelerada pela caça humana e pela destruição ali do seu habitat. O mais interessante é que temos muitos vídeos sobre ele até hoje em dia disponíveis no YouTube aí, que qualquer um pode ver. Também existe o fato de que não existe 100% de certeza se o
tigre da Tasmânia foi extinto. Isso vale para uma boa parte dos animais. Existem casos de animais, como tartarugas, que já foram dadas como extintas, que depois foram redescobertas como vivas, com poucos exemplares sobrando na natureza ali. Então é interessante pensar um pouco sobre isso, que a gente não conhece tudo sobre o nosso mundo. E tudo é baseado em estatística e dados. Então a gente se baseia ali nos dados que a gente conhece para tirar uma conclusão e às vezes bater como tecla final, mas nem sempre aquilo realmente vai ser o final da história. É interessante pensar que talvez algum desses animais que eu citei, por mais difícil que seja, estejam vivos até hoje. E um desses exemplos pode ser o tigre da Tasmânia. E bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo aqui. Se você gosta de vídeo desse tipo, de curiosidades e de mistérios e assuntos interessantes em geral, se inscreve aí e aguarda que vai ter mais vídeos bons ao decorrer dessa semana. Obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, um valeu e até mais.